A gente segue, então, né, nesse assunto. Vamos, Dani, que para a tem gente continuar repercutido entendendo. muito. A gente vai conversar agora com o advogado criminalista Brian Wingster, que conhece bem esse processo do Daniel Alves. Ele é membro do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Ô, Brian, obrigado por nos atender aqui ao vivo no Primeiro Impacto. Sabe o que a gente fica querendo entender? Aqui no Brasil, quando nós noticiamos a condenação de alguém, até por um crime semelhante como esse de abuso sexual, nós no noticiário dizemos, a pessoa foi condenada a tantos anos de reclusão em regime inicial fechado. Quer dizer que a pessoa começa a cumprir aquela pena dentro da cadeia propriamente dito, mas dependendo do comportamento e do benefício que a lei de processo penal der àquela pessoa, ela vai progredindo até para um semiaberto ou aberto. Eu não sei dizer e queria que você nos explicasse se na Espanha funciona da mesma maneira. São 4 anos e meio de prisão que o Daniel terá que... Não 4 anos e meio já, porque ele cumpriu 1 ano em prisão provisória, mas digamos que os 3,5 que faltam serão cumpridos propriamente atrás das grades ou há a possibilidade de que antes disso o ex-jogador seja colocado em liberdade condicional, em semiaberto ou em regime aberto? Bom dia e obrigado mais uma vez pela presença. Olá, muito bom dia. Muito obrigado também pela participação. Vamos lá. É um pouco diferente a lei brasileira e da lei espanhola. Enquanto a lei brasileira tem muito claro quais são os requisitos para que um condenado possa progredir de regime, a lei espanhola trata isso de uma maneira mais subjetiva. Então, ela divide em graus. Então, e todos esses graus que vão possibilitar ele ter progressão de regime, e aqui já respondendo a primeira pergunta, tem sim progressão de regime lá, ela é extremamente subjetiva, levando em consideração o comportamento do acusado, do condenado, qual que é o histórico social dele, qual que é a possibilidade imaginada dele voltar a reincidir. Então, fica lá, na lei espanhola, bem subjetiva essa possibilidade de progredir de regime. No entanto, aqui no Brasil, com a lei nova, né, o chamado pacote anticrime, casos como o do Daniel Alves poderiam progredir a partir do cumprimento de 40%. Já na Espanha, qualquer progressão parte a partir do cumprimento de metade da pena, né? Então, nós temos aí uma condenação de 4 anos e meio que qualquer possibilidade de progressão só possa ser ventilada a partir do cumprimento de metade disso. Então, o que eu posso assegurar é que pelo menos metade vai ser cumprida. Mas adianto que o critério de progressão de regime da lei espanhola é bem mais... tratando-se de um crime de repercussão mundial, talvez ele não tenha tanta facilidade assim de ter essa progressão. Ô, Brian, eu fico um pouco na dúvida, sabe? Porque como estava todo mundo esperando uma condenação até mais severa, o Ministério Público pedindo 9 anos, os advogados da vítima pedindo 12, ele conseguiu 4 anos e meio, chegou a esse tempo menor, justamente porque teve condição de indenizá-la financeiramente. Se ele já cumpriu 1 ano e pouco de prisão e a partir de 50%, digamos 2 anos e 3 meses, ele já pode progredir de pena, progredir de regime, na prática a gente está falando que daqui 1 ano e 2 meses, 1 ano e 1 mês, provavelmente a justiça pode, a defesa dele pode pedir para a justiça, metade da pena ele já cumpriu, será que a gente tem como relaxar um pouco o cumprimento? Na prática é isso, daqui 1 ano os advogados dele vão pedir, ele está lá, cumpriu metade da pena, tem bom comportamento, dá para relaxar a condenação ou não, e aí a justiça espanhola vai decidir. É exatamente isso. O que eu vislumbro, e aqui sem nenhuma pretensão de antever o que a defesa do Daniel Alves fará, que é um trabalho legítimo, provavelmente vai pedir a transferência para o cumprimento de pena do Daniel Alves no Brasil, que não é fácil de conseguir, mas tem um tratado sobre isso e é possível, visto que ele é daqui, o que impede talvez seja o casamento com a Joana Sanz, que é residente na Espanha, mas provavelmente para que ele cumpra aqui. Mas mesmo que isso não ocorra, que ele não seja feito esse pedido para que ele cumpra a pena aqui e ele cumpra na Espanha, de fato, havendo esse lapso para a progressão de regime, é possível que a defesa peça isso sim. Mas, repito, não é tão simples como no Brasil para fazer a progressão de regime, até porque vai ter uma análise bem, como eu disse, subjetiva e dada a repercussão do caso, dadas as características do caso em si, foi reconhecida na sentença a violência, não sei se será tão simples assim, se será tão fácil de conseguir essa progressão. Mas, de fato, a condenação, ao sentir aqui que eu tenho da expectativa que tinha, tanto do meio jurídico quanto da sociedade em geral, é que a condenação tenha ficado aquém do esperado. E aí, de fato,
não só neste caso, como em tantos outros de violência contra a mulher que temos no Brasil, gera, sim, uma aceitação aqui entre algumas aspas de impunidade. Brian, então, com a sua experiência, você acredita que esse será o próximo passo tomado pela defesa? Porque aqui a gente está colocando uma situação pensando que ele fará o cumprimento, então, dessa condenação. Mas a gente sabe que cabe recurso ainda, inclusive, dessa decisão, dessa condenação. E, na sua experiência, quais serão os próximos passos que a defesa deve tomar, além desse pedido de que ele seja, por exemplo, que ele cumpra a pena aqui no Brasil? Você acha que a defesa vai, por exemplo, pode entrar com esse pedido para que ele responda esse processo em liberdade ou não? Ou isso, considerando ali a lei espanhola, isso não é possível, até porque é uma lei um pouco mais rígida? A lei espanhola, nesse ponto sobre recursos, ela traz uma diferença gigante sobre a lei brasileira. Aqui no Brasil, para você fazer um recurso, não impede você de ser posto em liberdade. Então, uma pessoa condenada que consegue, por alguma razão, a liberdade provisória, ela pode recorrer mesmo estando solta. Na lei espanhola, não. Para você entrar com um recurso, você precisa estar preso. Então, é possível que, como ele tenha a condenação para cumprir, a defesa, de fato, recorra, mas assim que ele tiver lapso e conseguir uma eventual progressão de regime, e esse recurso ainda não tenha sido julgado, é possível que a defesa desista desse recurso. Porque entre reduzir a pena ou colocá-lo em liberdade imediatamente, vale mais colocá-lo em liberdade, porque o residual da pena pode ser cumprido de uma maneira mais branda. Então, o que eu posso prever aqui do comportamento da defesa é, sim, um recurso para ou absolver ou diminuir essa pena, assim como da própria assistente de acusação e da própria promotoria para elevar a pena, mas que durante o trânsito desse recurso, caso ele leve mais do que um ano e meio, haja desistência por parte da defesa. Muito obrigado, Obrigada, Brian, pelas suas explicações e pela participação aqui no jornal. Esse é um caso que tem despertado o interesse de muitos brasileiros. Se trata de um atleta nosso que está respondendo a esse crime gravíssimo lá fora, que agora vem o primeiro resultado, a primeira sentença, que são 4 anos e meio de condenação. Te agradeço muito, tá, pela participação e espero que a gente possa conversar outras vezes. E só recapitulando, né, para você que está em casa, o Brian nos explicou que, embora seja complexo, há a possibilidade de que o Daniel Alves cumpra a pena no Brasil, se esse for um pedido feito pela defesa dele às autoridades espanholas. Não é simples, mas como há um tratado internacional que tem essa autorização, né? Tem essa hipótese, isso pode acontecer, mas a gente tem que ver o que vai acontecer daqui para frente, Dani, porque é só a primeira sentença. Né? Os advogados da vítima e o Ministério Público já disseram que vão recorrer. Acharam 4 anos e meio pouco. Querem que ele seja condenado a uma pena mais grave. Então, é só a primeira resposta de uma série de respostas que a justiça espanhola vai dar para esse caso. É isso, exatamente.